Vindo a nós do céu, tua divindade não se viu na cruz, nem a humanidade vê-se aqui, Jesus. Ambas eu confesso como um bom ladrão, em lugar espero na eterna mansão. Eu vim para falar sobre a festa de Corpus Christi, que esse ano vai cair no dia 16, né? Então, talvez seja uma das festas mais importantes da igreja e a gente às vezes vai participar automático, assim, mecanicamente, né? Sem saber muito bem o que levou a igreja a instituir essa festa, né? A gente sai em procissão pela rua, demonstrando a nossa fé, e com certeza é uma festa muito bonita, né? Eu particularmente gosto muito da procissão, né? Aqui em Mofé tinha a tradição antigamente de enfeitar a rua, né? Com aqueles tapetes bonitos, eu vou falar disso também. Hoje em dia não tem muito, né? Faz tempo que já não tem só uma coisa mais simples, mas vocês vão ver que talvez não seja tão importante o tapete, tá? E a gente ficou um tempo sem, né, por causa da pandemia, sem a procissão. E o ano passado a gente já teve, né, que o Padre Donizete foi uma carreata, esse ano vai ser de novo uma carreata, tá? Eu acho bem legal também, porque a carreata anda em mais lugares, né, da cidade. Mas vamos lá. Vocês não ligam se eu ler muita coisa, porque foge da cabeça, né? Não tô tão mais novinho assim, a memória não é tão boa. Ah, sim. Sou mais novo que o Tito, né? Uns 3, Só para ficar registrado, né, Tito? Uns 4 meses, viu, pessoal? Na Bélgica, numa cidade chamada Liege. Foi lá que tudo começou. Nessa cidade, um movimento chamado Movimento Eucarístico. E daí, eu queria que vocês refletissem uma coisa sobre os movimentos. Eu estava tomando banho e pensei nisso assim. Uma coisa para falar sobre o movimento. A gente acha às vezes que os movimentos são tão importantes. Daí veio uma frase na minha cabeça assim: sabe qual é o movimento mais importante que a gente pode fazer dentro da igreja? O movimento de levantar a bunda da cadeira e ir para a missa. Esse é o movimento mais importante. E nas fontes que eu fui procurar, eu pesquisei bastante coisa, vi alguns vídeos, né? E no vídeo que eu vi, o cara falava uma coisa que é interessante. Às vezes a gente participa de movimentos, Cursilho, TLC, Renovação Carismática, movimento, enfim, são muitos movimentos dentro da igreja. E às vezes a gente fica achando que o nosso é mais importante que o do outro. Eu não gosto de TLC, é muito infantil. O meu TLC é muito infantil, é muita emoção. Eu gosto do Cursilho, eu gosto da Renovação Carismática, que é mais espiritual, achando que os movimentos são tão importantes. Têm a sua importância. Mas esses movimentos, perto desse movimento eucarístico, ele é um pouco... são irrelevantes. Assim. Esse movimento eucarístico foi muito importante para a igreja. Então ele existiu lá na cidade de Liege, na Bélgica, e ele acontecia na abadia de Cornignon, o nome. Tá? Foi criado no ano de 1124. Faz um tempinho aí, né? E esse grupo, as pessoas faziam obras de caridade, né? Que é muito importante, os movimentos fazerem esse tipo de ação. E, como o nome já diz, né, movimento eucarístico, eles faziam uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Certo? Então eu falei essa frase só para dizer que, para a gente parar para pensar na importância desse movimento
Não estou querendo dizer que os movimentos de hoje não sejam importantes, são sim, mas a gente tem que lembrar da unidade do movimento com o outro, não que um seja mais importante do que o outro, tá? E esse movimento em especial, ele criou algumas coisas, ele foi responsável por algumas coisas que a gente tem até hoje na igreja. Por exemplo, o sininho que toca na hora da missa, quando o padre, para a gente ajoelhar, e depois quando o padre levanta a hóstia, o cálice, foi uma ideia desse movimento eucarístico, lá em 1124. Então, você vê como a igreja vai evoluindo, ou mudando, ou transformando, ou inserindo coisas. Até 1124 não tinha o sininho na hora da consagração. A partir daí começou a ter nesse movimento. Quem já foi numa adoração ao Santíssimo com o Santíssimo exposto, tipo na sexta-feira, na missa do Sagrado, o padre expõe, isso também nasceu desse movimento eucarístico. Movimento eucarístico da abadia de Cornillon, lá na Bélgica, na cidade de Liege, tá? Então, só para ilustrar, essas duas coisas nasceram nesse movimento. 60 anos, mais ou menos, depois da criação desse movimento eucarístico, nasceu uma moça que chamava Juliana, e ela ficou órfã com 5 anos, né? E naquela época, provavelmente, né, muito certamente, os órfãos, porque isso é uma obrigação do cristão, né, cuidar dos órfãos. Então, ela foi morar num mosteiro, ela e a irmã, as duas órfãs, foram morar num mosteiro, na cidade, no mosteiro de Cornillon, nessa mesma cidade. E ela foi crescendo ali, estudando ali, estudou, se formou como boa católica. Provavelmente a formação católica daquela época era muito boa, né? Ela se tornou freira, e daí ela começou a participar de um movimento, que é o movimento eucarístico da abadia de Cornillon. Cornillon. Se eu estiver falando errado o nome, me desculpem, mas acho que é isso mesmo. Cornillon, tá? Então, ela começou a participar desse movimento. Ela se tornou uma monja, né, agostiniana, tá? E morava nesse mosteiro, participava desse movimento eucarístico. Quando ela tinha 16 anos, no momento de adoração ao Santíssimo, essa moça, essa freira Juliana, teve uma visão de uma lua com uma mancha escura. Uma lua com uma mancha escura. Só que ela não entendeu a visão dela. Ela teve cuidado, não saiu falando, eu vi isso, o que será isso? É até bom. É bom para a gente ver como ela tinha já uma mentalidade muito católica. Não saiu espalhando isso, ela guardou aquilo para ela, aquela visão, porque de repente se ela fosse falando, cada um tem uma interpretação, é isso, é aquilo, é aquilo. Ela não falou. Ela não entendeu a visão dela, mas ela continuou participando das adorações ao Santíssimo. Ela ia sempre, e sempre ela tinha a mesma visão. Uma lua com uma mancha negra, uma mancha escura. Até que um dia ela foi ficando tão intrigada com aquilo, que isso não pode ser coisa da minha cabeça, né? Sempre pensando, sempre essa mesma visão, até que um dia ela começou a rezar e pedir para Jesus explicar para ela o que era aquela visão, e ela teve uma revelação. Jesus falou com ela, no coração dela, não sei como foi exatamente, na mente, enfim. E Jesus disse que essa visão simbolizava, a lua simbolizava toda a vida da igreja, toda a igreja. E a mancha negra era a festa que faltava para a igreja, que seria uma festa em homenagem ao corpo de Cristo, tá? Então, ela entendeu. Então é isso.
falta uma festa para o corpo de Cristo. Lembrando que, com certeza, ela não tinha dúvida nenhuma que Jesus está no Santíssimo Sacramento, né? Embora tenha muita gente que tenha essa dúvida, tem católicos, eu já me perguntei no momento, será que Jesus está ali? Né? Eu acho que passa pela cabeça de todo mundo, né? Mas como ela, acho que já tinha muita santidade, ela não devia ter essa dúvida, né? E então Jesus disse para ela que essa mancha simbolizava a festa que faltava na igreja. Ela não saiu contando isso para todo mundo, né? Como eu falei. Ela guardou esse segredo com ela por 20 anos. 20 anos. Ela teve essa revelação. Ela talvez não soubesse o que fazer com essa revelação. Ela só entendeu que era uma festa que faltava. Tá? Estão entendendo? Estou falando muito rápido? Tá de boa? Tá ótimo. Ela guardou esse segredo para ela, até que um dia ela contou para duas amigas freiras. Uma que é uma beata da igreja, Beata Eva, e uma freira chamada Isabela. E depois que ela contou isso para as duas amigas, as três montaram uma aliança para adorar o Santíssimo Sacramento. Já existia o movimento, elas faziam, mas as três faziam da forma como elas sentiam melhor e tal. Enfim, elas montaram uma aliança para fazer uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Daí, a princípio, começou só as três, né? E elas não saíram espalhando a devoção, até porque eu tinha um receio, né, de falar assim, Deus falou isso no meu coração, né? A gente não tem isso mesmo quando a gente vê alguém muito devoto, que fala coisas assim, Deus me revelou tal coisas. Às vezes pode sim ser coisa da cabeça da pessoa, mas às vezes é Deus que usou aquela pessoa para te falar alguma coisa. E a gente duvida, né? A gente às vezes duvida das pessoas. E essa atitude dela é muito católica por esse motivo, porque a igreja sempre tem muito cuidado com todas as revelações, aparições de Nossa Senhora. Um exemplo que eu já dei na outra aula, Medjugorje mesmo, por exemplo, ela ainda não é aprovada pela igreja. Não quer dizer que ela não é aceita, mas é que a igreja tem cuidado com tudo aquilo. Um dia talvez ela será aprovada. Até canonizações de santos da igreja, por um tempo não deixa de lado aquilo até a igreja estudar e depois o Papa canoniza. Por exemplo, o diácono de Santa Faustina Kowalski, um dia ele já foi excluído, a igreja dizia que não era verdade. Mas depois ela analisou e viu que sim, que era católico, que era verdadeiro. Não é que ela diz que não é verdade, ela só deixa ali um tempo para que seja estudado, porque a igreja não faz nada, não impõe assim, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Empurra a goela abaixo. Pelo contrário, a igreja tem cuidado com essas coisas. Então, elas tiveram esse cuidado, né? E guardaram isso. Só que para ter certeza e ajudar no discernimento delas sobre essa festa que Jesus tinha falado que faltava para a igreja, elas procuraram 2 teólogos. Foram bem, né? Muito inteligentes, né? E elas falaram com 2. Um era Dom Roberto Tourotti, que era o bispo dela lá, o bispo de Liege. E o outro era um jovem diácono, que chamava Tiago Pantaleão de Troyes. Tiago Pantaleão de Troyes. Guarda esse nome aí. Se não guardar todo, guarda o Tiago. O diácono Tiago, tá? E eles, os 2 teólogos, tiveram um bom discernimento disso e deram um aval para elas espalharem essa devoção, tá? Então ela foi e pediu para o bispo da diocese uma festa em homenagem ao Santíssimo Sacramento, uma festa em homenagem, tá? Não só adorações ao Santíssimo Sacramento. E a princípio
a freira Juliana chamou de a festa Corpus Domini, corpo do Senhor, né? Que aconteceria depois do domingo que foi agora? Santíssima Trindade. Então, já lá foi organizado dessa forma. Essa festa Corpus Domini aconteceria depois da Santíssima Trindade, que foi a solenidade de domingo. E seria uma missa solene, uma grande missa, né? Só que o bispo, ele apesar de ter aceitado, ele ficou meio receoso, meio ressabiado de incluir uma coisa ali, né? Ele como um bispo, incluiu uma coisa só para aquela diocese. Ficou ressabiado. Não gostou muito a princípio disso, sabe? De fazer uma festa particular nesse dia, né? Só que mesmo assim ele fez. Ele não gostou muito, mas fez. Talvez obedeceu, né? Viu que era de Deus. Às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade, né? Mas a vontade de Deus tem sempre para prevalecer. E foi o que ele fez. Tá? Só que ele nem viu a festa acontecer. Porque ele morreu. Esse bispo morreu antes da festa acontecer. Certo? Essa festa foi crescendo e outras dioceses foram copiando essa festa, desse jeito, assim, tá? Mas daí, lembra o nome do Tiago que eu falei para vocês? Só um parênteses. Antes de eu voltar no assunto, sobre a importância do Santíssimo Sacramento. Todos aqui acreditam no Santíssimo Sacramento? Sejam bem sinceros. Já duvidaram alguma vez? Nunca duvidaram? Nunca duvidaram. Vocês têm certeza? Vocês já? Já. Eu também já. Já pensei, será que é verdade? Será que está aí mesmo? Então, mas hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Não, eu tenho certeza absoluta. Vocês têm essa certeza? Jesus está lá. E por que a gente falta da missa? Sabe? Às vezes eu estou falando por mim, para mim também. Quando a gente aponta, a gente mostra o dedo para a gente também. Né? Jesus está lá e a gente acredita nisso e a gente às vezes não vai. Não vai na missa. Ou tem outra coisa. Tem outro. Segunda eu vou na escolinha, ou segunda eu vou, ou domingo eu vou na reunião do grupo de jovens. Muito importante. Mas não é o principal. Não é. É a missa que é. A missa. Independente do padre, se o padre é bom, se o padre é ruim, se o padre é ótimo, se o padre é péssimo. Independente. A transubstanciação, o milagre acontece ali, independente do padre. Só se ele não quiser. Só se ele não quiser e falar palavras erradas, invalidar o sacramento. Mas é muito difícil isso acontecer, tá? Então, eu queria só essa reflexão. Se a gente sabe que é verdade, se a gente acredita nisso, por que às vezes a gente não dá a importância devida, né? Para o Santíssimo Sacramento. Tô falando isso para mim também, né, gente? Às vezes a gente fica um tempão sem ir na missa, ou falta por qualquer motivo. É claro que às vezes tem motivos muito difíceis, né? Mas às vezes é qualquer motivo. Dá frio, não vou hoje, né? Mas enfim, só lembrando que isso é assim, não sou eu que estou falando, gente, a igreja fala, é pecado faltar da missa, pecado mortal, a gente precisa confessar quando falta da missa, tá? Tá, voltando aqui. Então algumas dioceses copiaram a festa da irmã Juliana ali, né? Foi crescendo um pouco essa devoção, pelo menos lá nessas dioceses lá da Bélgica, tá? Passou um tempo, lembra do Tiago que eu mandei vocês gravarem o nome? Vocês imaginam quem ele se tornou? Eu também não sabia. Ele se tornou Papa Urbano IV, 185 Papa da Igreja. Eu não lembro como fala, 85º. Papa, ele é o número 185
Papa da Igreja. E é muito interessante isso, né? Que a irmã Juliana conte essa revelação para o amigo dela que um dia se tornaria o Papa. É ou não é uma providência divina? Essas são as providências muito claras, assim, escancaradas. Isso é providência de Deus. Está claro que é providência de Deus. E ele nunca esqueceu daquilo que a irmã Juliana disse para ele sobre a visão, né? Da lua com a mancha, a festa que faltava para a igreja. Ele nunca esqueceu. Só que ele foi deixando para depois. É o Papa, mas é humano também. Talvez, não sei, os motivos do Papa, mas não foi imediato. Ah, se tornou Papa, amanhã vou fazer a festa de Corpus Christi. Não foi assim. Deixou um tempo. Até que um dia, numa cidade chamada Bolsena, se eu não falei errado, se eu falei errado vai ficar gravado, mas eu acho que é isso mesmo. Bolsena. Um padre estava celebrando a missa, talvez duvidando. Talvez, né? Porque na história não explica se ele duvidou ou não. Mas ele estava celebrando a missa e no momento que ele levantou a hóstia escorreu sangue. Escorreu, sujou o corporal, sujou de sangue. A ponto de sujar tudo ali, né? E esse milagre parou a região ali. Parou a região. Todo mundo ficou espantado com aquilo. Imagina se isso acontece aqui na nossa igreja aqui. Vem gente de fora, que vem... Todo mundo vê isso, né? E chegou no ouvido do Papa, o Tiago, que agora é Papa Urbano. E o Papa ficou impressionado com aquilo, pediu que levassem esses objetos milagrosos, né? A hóstia, o corporal sujo de sangue, levou tudo para ele. Ele estava na cidade de Orvieto, tá? Quando ele recebeu esses objetos, ele entendeu então, ele já tinha no coração, né? Mas ele entendeu que era mais um sinal sobre as visões da irmã Juliana, da freira, da monja, né? Monja Juliana. Era um recado ali para ele, ó. A hóstia sangrou, né? Eu acho interessante essas coisas. Por que será que hoje em dia não acontece muito? Acontece, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Tem milagres eucarísticos acontecendo até hoje. Só que a igreja não faz show disso. A igreja podia fazer show disso, né? Moça, olha o milagre aqui, vocês acreditam ou não? Mas a igreja não faz. Primeiro porque tem cautela de estudar se aquilo é verdade, se não é uma fraude, se alguém forjou, né? E também porque a gente tem que a gente tem que ter fé para ver, né? Não ver para crer, que nem São Tomé, né? Mas mesmo assim, Deus permite essas coisas aconteçam para os São Tomés do mundo, eu acho. Isso é uma reflexão minha, assim, eu acho. Que Deus permite para que os São Tomés do mundo acreditem, sabe? E é muito interessante, né? Então o Papa entendeu que aquele era o sinal sobre as visões de Juliana. E talvez Deus estivesse pedindo claramente para ele que essa essa festa que era feita só lá nas dioceses fosse estendida para o mundo inteiro, tá? Para o mundo todo. Então ele recebeu esses objetos no dia 19 de junho de 1264. E 3 meses depois que ele viu esses objetos milagrosos, ele soltou uma bula. Bula, tipo a bula do remédio, tem toda a explicação, é a bula papal. Explicando o que é para ser feito nesse dia da festa de Corpus Christi. Chamava Transiturus de Hoc Mundo. E de fato então prova que de fato esse milagre eucarístico, né, é chamado milagre eucarístico, que aconteceu lá com esse padre,
mostrou para ele que de fato tinha que espalhar essa devoção pelo mundo, né? Então esse milagre eucarístico aconteceu, esqueci o nome da cidade. Bolsena, tá? Milagre eucarístico de Bolsena. Não sei se eu pronunciei certo. O Papa fez a bula, instituiu a festa. Um mês depois ele morreu. É engraçado, né? O bispo que instituiu a festa diocese morreu. O Papa que instituiu para o mundo todo também morreu um mês depois. E daí a bula que ele fez para essa festa ficou um pouco prejudicada. Imagina, a morte de um Papa é uma coisa muito complicada para a igreja. Depois tem a eleição do novo Papa. É complicado, né? Não é uma coisa assim também, né? Ainda mais naquela época. Então, a celebração, mesmo assim, ficou limitada a algumas regiões da Alemanha, da França, da Hungria e da Itália. Certo? Ficou limitado ali. 50 anos depois, o outro Papa, João 22, retoma essa bula. E daí ele faz com que a festa de Corpus Christi seja colocada definitivamente no mundo inteiro. Foi a partir daí que o Corpus Christi passou a ser, de fato, uma festa que toda a igreja no mundo inteiro celebra. Certo? Então essa é a história de como aconteceu tudo que aconteceu para chegar no Corpus Christi, né? Uma coisa que é muito interessante na nossa igreja, que é muito bonito, é a unidade da igreja, né? Que faz com que, através de sua liturgia, no dia de Corpus Christi, todo dia, né? Todo dia. Mas no dia, falando especificamente do Corpus Christi, no dia de Corpus Christi, provavelmente essa homenagem ao corpo de Cristo, ela vai acontecer o dia todo, a cada minuto, entendeu? Por causa do fuso horário do mundo, o tanto de dioceses e de paróquias que existem só no Brasil, no mundo. A missa aqui vai ser às 9, pode ser aqui em Porangaba às 10, em Pardinho às 11, em outra paróquia às 3 da tarde, e assim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É um dia em que a igreja toda repete o mesmo ato que começou lá atrás por causa da visão de uma freira muito devota ao Santíssimo Sacramento. E é uma vontade de Deus para a igreja toda. E hoje todo mundo repete. Vocês eu consegui passar para vocês o quão interessante é isso? Hoje mesmo, vocês sabem que os padres, eles, se não rezam para o povo, têm como dever rezar a missa particular, só para eles, né? Então, a missa é rezada todo dia. É uma missa eterna, em que todo dia o corpo de Cristo é levantado, adorado, glorificado no mundo inteiro. Porque a igreja está no mundo inteiro. Vocês pararam para pensar nisso? Não é legal? Então, por isso que eu falei que, com certeza, Jesus é adorado, mesmo apesar das nossas limitações, fraquezas, pecados, preguiça. Às vezes a gente tem preguiça de ir na adoração santíssima. Às vezes a gente passa na frente da igreja e nem lembra que o Santíssimo Sacramento está ali. Então, apesar disso tudo, sempre vai ter um padre, uma igreja, uma pessoa adorando o Santíssimo Sacramento. Agora, nesse momento, deve ter alguém em alguma paróquia adorando, alguma paróquia no mundo adorando o Santíssimo Sacramento. Nesse momento, deve estar tendo um padre celebrando a missa. Entendeu? Então, no dia de Corpus Christi, isso acontece no mundo inteiro. É muito legal, né? E a igreja toda unida com o Papa, que vai fazer a mesma atitude lá, vai ter a procissão e adorar o Santíssimo Sacramento, não somente dentro da igreja, não somente na hora da missa, mas na rua, para que todos vejam. Talvez seja uma das maiores demonstrações de fé que nós católicos temos e fazemos
nesse dia tão importante, tá? Eu acho, por isso que eu acho que é uma festa bonita, importante, interessante. É sim uma missa de preceito, a gente não deve faltar dessa missa. Ela não vai cair no domingo, tem gente, não é domingo, não precisa ir. Precisa ir, tá? Vocês entenderam? Até aqui. Eu queria falar agora algumas curiosidades sobre o Papa Urbano, antes dele morrer, quando ele criou a bula, ele queria um ofício, uma oração própria para esse dia, para ser rezado nessa missa. Daí, ele pediu para duas pessoas comporem essa oração, para ver qual ia ficar melhor, talvez fosse usar as duas, ou escolher um, e ele pediu para ninguém menos que São Tomás de Aquino e São Boaventura. Dois santaços, né? E os dois chegaram lá com o ofício pronto, escrito, né? Provavelmente era uma audiência com o Papa, para mostrar. E ele pediu para São Tomás de Aquino ler primeiro. Eu estou falando de São Tomás de Aquino, mas na época é claro que ele já era um santo, devia ser um homem santo, mas ele não estava vivo, não foi canonizado ainda. Né? E daí quando ele começou a ler, são curiosidades sobre a festa, tá? Quando ele começou a ler, aquilo ficou tão bonito, aquelas palavras foram tão perfeitas que São Boaventura pegou dele escondidinho e rasgou. Ele rasgou porque ele teve vergonha que lessem o que ele escreveu depois do que foi lido por São Tomás. É claro que aquilo devia ser maravilhoso, o que São Boaventura escreveu. Só que também mostra a humildade do santo ali, entendeu? Mais uma vez, se fosse um de nós, eu quero que leia o meu, não é? Quero ganhar. Eu quero ganhar. Uma festa tão importante, eu quero que o meu seja lido. Não, mas você já vê que primeiro um santo maravilhoso que escreveu e o outro que escutou e falou, não, o meu tá ruim. Rasgou e jogou fora. E nem deixou o Papa saber o que ele escreveu. Tá? E esse ofício ele faz parte da liturgia até hoje. Eu pensei em ler, mas daí eu trouxe o violão, se der tempo eu vou cantar essa letra para vocês, tá bom? Depois, então, deixa tu pula essa parte, depois eu canto, então. Outra curiosidade é que a procissão não está nessa bula original, quando o Papa criou. Era só a missa mesmo, em homenagem ao corpo de Cristo. Mas depois, algum tempo depois, ela foi sendo introduzida. Acharam que era necessário, né? Que saísse em procissão pela rua. Daí virou uma tradição da igreja. Faz parte da liturgia. Outra curiosidade é que o Código de Direito Canônico da Igreja, que é o que são as leis da nossa igreja, quem nunca ouviu falar, a igreja tem suas próprias leis, tá? Ele diz que quem é o responsável por organizar tudo isso é o bispo. Então, o bispo não pode nem se ausentar da diocese nesse dia, tem que estar presente, a não ser por um motivo muito grave, né? Mas enfim, daí ele delega, os padres tomam conta das suas dioceses, das suas procissões e assim por diante, tá? Outra curiosidade que eu fiquei sabendo também fazendo essas pesquisas, os tapetes bonitos que colocam na rua, às vezes são enfeitados com pó de arroz, com pó de café, pó de arroz não, palha de arroz e pó de café. Casca de ovo, aqui em Bofete era lindo, alguém lembra? Todo mundo, né? Com certeza. Só que pensa comigo, é lindo, mas é o mais importante? Não é. Não é o mais importante. Até porque, isso também é reflexão minha, tá, gente? Eu tirei isso da minha cabeça grande.
o centro não é Jesus? Tem gente que vai passar a pessoa olhando no chão. Ai, olha que lindo, olha, né? O sentido é muito lindo. Tem que ser lindo para homenagear Jesus. Mas se perde, se aquilo toma o lugar do que é mais importante, não está certo também, né? Gente, isso é reflexão minha. Não, isso eu pensei, tá? Esses tapetes, eles são uma tradição portuguesa. Então, os colonizadores vieram para cá, trouxeram para o Brasil. Então, é coisa de brasileiro e coisa de português, tá? Não tem nas outras... Não tem na igreja do mundo inteiro. Eu nunca reparei, mas acho que lá no Vaticano não tem tapete na procissão do Corpus Christi. Eu acho que não. Então, é uma tradição própria aqui do Brasil e de Portugal. Linda, espero que continue. Aqui faz falta, porque era muito legal, unia a comunidade em torno disso, em torno da preparação, até pelo ano inteiro, né? Todo mundo guardava as coisas e tal. Depois teve um tempo que passou a fazer com cobertores para doar para as pessoas, isso é muito bonito também, com né? alimento, né? Com alimento também, né? Com alimentos para doação e tal. Eu acho tudo válido, desde que o sentido principal não se perca. A gente tem que sempre ter em mente isso. Tudo que a gente faz dentro da igreja, o sentido principal é Jesus Cristo e não pode ser perdido, tá? Tudo culmina lá, tudo termina lá, na Santa Missa, certo? Então, é isso, gente. Essas são algumas curiosidades sobre a festa de Corpus Christi. Vocês entenderam bem como tudo aconteceu, né? Para chegar no que é hoje a festa de Corpus Christi. Daí, o Janderson tinha falado para eu falar também de alguns dos milagres eucarísticos, né, Janderson? Como eu disse, os milagres eucarísticos, eles são coisas incríveis, assim, né? Que para os São Tomés aí do mundo, eles com certeza fortalecem a fé das pessoas, com certeza. Porque às vezes a gente fica nessas dúvidas, eu já tive, você já teve. Daí você vê esses relatos, não dá para duvidar não, tá? Até porque a igreja tem cuidado com isso aqui, certo? Então são muitos, tá? Eu vou dar uma lida em alguns, só para você. Talvez seja o mais famoso, conhecido. Tem gente que confunde, acha que esse aqui de Lanciano que tem a ver com a festa de Corpus Christi, mas não é. O milagre eucarístico que tem a ver com a festa de Corpus Christi é o de Bolsena lá, que eu falei para vocês. Mas em Lanciano, na Itália, no ano 700, um monge da ordem de São Basílio estava celebrando na igreja dos santos Degonciano e Domiciano. Terminada a consagração que ele realizara, a hóstia transformou-se em carne, um pedaço de carne na mão dele, e o vinho em sangue. É estranho falar isso, porque é isso que acontece na missa, né? A hóstia se transforma em carne, apesar da aparência de pão, e o vinho em sangue, apesar da aparência de vinho. Mas aqui não, ficou mesmo realmente com aparência de carne, e o vinho realmente com aparência de sangue. O exame das relíquias, segundo critérios rigorosamente científicos, ou seja, ciência provando o milagre, tá? Ocorrido pela última vez em 1970, tá? Até 1970, tá até hoje, né, gente? Mas aconteceu no ano 700, esse pedaço de carne tá lá ainda, tá? Levou os seguintes resultados significativos. A hóstia, que se transformou em carne humana, segundo a tradição, é realmente constituída por fibras musculares estriadas, pertencentes ao miocárdio, né? Acrescente-se que a massa sutil de carne humana,
que foi retirada dos bordos, deixando amplo vazio no centro. É totalmente homogênea. Em outras palavras, não apresenta lesões, como as apresentaria se tratasse de um pedaço de carne cortado. Entendeu? Então a ciência comprovou isso aqui. Não foi cortado, tá? Tipo, alguém cortou, vamos cortar um pedaço de carne, vai lá e fingir que é milagre? Não foi cortado. Quanto ao sangue, trata-se de um genuíno sangue humano, mas o grupo sanguíneo A, ao qual pertencem os vestígios de sangue, o sangue contido... Mas o grupo sanguíneo A, ao qual pertencem os vestígios de sangue, contido na carne e o sangue do cálice, revelam tratar-se sempre do mesmo sangue grupo AB, sangue comum aos judeus, né? Jesus era judeu. Na veia dele corria o sangue de Maria, que era judia, né? Este é também o grupo sanguíneo que o professor Pierluigi, se eu li errado, desculpa, da Universidade de Turim, identificou na Sagrada Mortalha, ou seja, o Santo Sudário. É o mesmo tipo de sangue, essa carne que tem esse sangue desse milagre de Daciano, é o mesmo que está no Santo Sudário, tá? Tem mais coisa? Preciso ler mais sobre isso? O milagre de Lanciano tem muita coisa na internet, vocês vão procurem lá, é bom. Os vídeos que tem é bem importante. Mas isso aqui que eu li já dá para ter uma ideia, né? Tem o de Orvieto, né, Bolsena, Itália, que foi o que deu origem, o estopim, né, origem ao Corpus Christi. Então eu não vou ler, tá? Mas foi parecido. Se transformou, começou a sangrar na mão do padre. Tem o de Ferrara, em 1171. Aconteceu na Basílica de Santa Maria em Vado, no século XII. Propagava-se com perigo à fé católica, né, uma heresia, que negava a presença de Jesus, de Cristo na Eucaristia. Então, no dia 28 de março de 1171, Padre Pedro de Verona e mais 3 sacerdotes concelebravam a Santa Missa da Páscoa. No momento de partir o pão consagrado, a hóstia também se transformou em carne, da qual saiu um fluxo de sangue que atingiu a parte superior do altar, cujas manchas são visíveis ainda hoje. Há documentos que narram o fato e uma bula de Eugênio IV, cujo original foi encontrado em Roma em 1975. Tem um outro de Ofida, na Itália, 1273. Uma devota imprudente. Presta atenção nisso aqui, gente. Às vezes a gente é imprudente com o Santíssimo Sacramento. Recebe de qualquer jeito. Desculpa se tem gente que pega assim, eu acho tão... desculpa. A gente precisa ter o maior cuidado para receber o Santíssimo Sacramento, que seja na mão, mas que seja com muita devoção, que seja na boca direto, mas que seja com muita devoção. Não é uma bolacha, não é só um pedaço de pão, é Jesus ali. E a gente tem que ter responsabilidade com o que fica nas pontas do dedo, com o que fica na mão. Se ficar uma coisinha branca ali, mesmo que você não saiba se pega e põe na boca, tá? Porque é um pedacinho de Jesus que você vai derrubar no chão, tá? Então, uma devota imprudente realizava práticas supersticiosas com a Eucaristia. Em uma dessas profanações, a hóstia se transformou em carne e sangue. Estes foram entregues ao padre Giacomo e são conservados até hoje. Há muitos testemunhos históricos sobre esse fenômeno. Esse aqui eu achei importante ler, por causa da nossa... Teve um outro em Siena, na Itália também. Esse milagre é celebrado em Cássia, que é a terra de Santa Rita de Cássia. Em 1330, um sacerdote foi levar comunhão ao enfermo e colocou indevidamente, de maneira apressada e irreverente, uma hóstia consagrada dentro do seu breviário, o livro, para levá-la a um doente em estado grave. No momento da comunhão, abriu o livro e viu que a hóstia virou um líquido, se liquefez e quase reduzida só a sangue, molhou as páginas do livro todo.
tá? Esse religioso negligente apressou-se em entregar o livro e a hóstia ao frade agostiniano, que levou para Perúgia. A página manchada de sangue para Cássia e outra página onde a hóstia fica presa. A primeira página perdeu-se em 1866, mas a relíquia chamada de Corpus Domini é atualmente venerada na Basílica de Santa Rita. Está lá até hoje, tá? Tem o de Turim, na Itália. Saquearam a cidade, chegaram à igreja e forçaram o tabernáculo. Tiraram o ostensório de prata, no qual guardava o corpo de Cristo, ocultando dentro de uma carruagem. Levaram numa carruagem. Juntamente com os outros objetos roubados. Deixa eu tentar resumir aqui, gente. Olha que interessante. Relatos dizem que na altura da igreja de São Silvestre, o cavalo parou bruscamente a carruagem, que ocasionou a queda de tudo aquilo, até do ostensório que eles roubaram. Quando o ostensório caiu no chão, ele flutuou e ficou elevado nos ares, com raios de esplendor, pareciam raios de sol saindo dele. Todo mundo ficou abismado com aquilo, né? Chamaram o bispo da época, que era Ludovico Romanano, que foi prontamente lá verificar. Quando ele chegou lá, o ostensório caiu, mas a hóstia saiu e ficou só a hóstia flutuando, tá? O bispo, diante dos fatos, pediu que levassem o cálice. Dentro desceu a hóstia, que foi levada para a catedral com uma grande solenidade. Era 9 de junho de 1453. E tem um aqui em Santarém, Portugal. Tem mais, gente, eu vou tentar resumir. Aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1247, em Santarém, 65 quilômetros ao norte de Lisboa. Elvira, casada com Pero Muniz, sofrendo com a infidelidade do marido, decidiu consultar uma bruxa judia que morava perto da Igreja da Graça. Esta prometeu-lhe resolver o problema como pagamento recebesse uma hóstia consagrada. A bruxa queria uma hóstia consagrada. Isso acontece até hoje. Por isso que os ministros precisam ver se a pessoa comungou na frente dele, porque tem gente que quer levar embora para fazer sabe lá o quê. Para obter, a mulher fingiu ser doente, fingiu que estava doente, enganou o padre da época, que levou a comunhão para ela. Quando o padre deu a comunhão, ela recebeu, e o padre não viu, ela escondeu no véu dela, a hóstia. De imediato, a hóstia sangrou no véu dela. Assustada, a mulher correu para a casa na Rua das Esteiras, perto da igreja, escondeu o véu e a hóstia numa arca de cedro, onde guardava os linhos lavados. À noite, o casal foi acordado com uma visão espetacular de anjos em adoração à hóstia sangrando. Ela escondeu e os anjos vieram adorar aquela hóstia, né? O casal, ela contou com o marido, eles ficaram muito arrependidos, chamaram o pároco e, acompanhados de muitos clérigos, levaram a hóstia de volta para a igreja, onde continuou a sangrar durante 3 dias. É muito interessante, né? 3 dias sangrando. Enfim, a Sagrada Comunhão foi depositada em um relicário feito de cera de abelhas derretida, onde permaneceu num cálice até 1340. Quando se afirma ter havido um outro milagre, foi descoberto que ficou encerrada numa âmbula de cristal. As manchas cristalizadas de sangue se solidificaram na cera e constituíram-se nas relíquias do preciosíssimo sangue, como se pode ver ainda hoje intactas. Próximo da igreja está a ermida do casal. Casa do casal, tá? Ermida, casa do casal. Várias investigações eclesiásticas foram feitas durante 750 anos. Como eu disse, a igreja investiga as coisas. As realizadas em 1340 e 1612 provaram a sua autenticidade. Em 5 de abril de 1997, daí bem recente,
por um decreto de Dom Antônio Francisco Marques, bispo de Santarém, a igreja de São Estevão, onde está a relíquia, foi elevada a santuário eucarístico do Santíssimo Sangue. Tá? Esses são alguns milagres eucarísticos que eu vi na internet e eu achei interessante falar para vocês. Se vocês quiserem procurar, só digita milagre eucarístico no YouTube, lá aparece muita coisa, sabe? No site da Canção Nova, que né, tem bastante procedência, vamos dizer assim. E daí a gente pode pensar assim, nossa, mas essas coisas aconteciam lá atrás, acontecem hoje? Acontece bastante aí. Tem até coisas filmadas, né? Pessoas que recebem a hóstia, ela vira sangue, carne dentro da boca. Tem muita coisa. Só que hoje em dia, parece que quanto mais longe da história, da nossa história de salvação, quanto mais longe a gente está, né? Mais incrédulo a gente vai ficando, né? E geralmente a gente trata por louco pessoas que revelam certas coisas, muitas vezes são mesmo. Por isso que a gente tem que confiar na igreja, né? Como a Santa Juliana fez, ela pediu discernimento para outras pessoas. A gente também pode fazer isso e acontecer certas coisas na nossa vida, a gente procurar o padre para ter discernimento sobre nossas visões, enfim, sobre revelações, enfim. Mas aí eu procurei na internet um milagre eucarístico. É considerado um milagre eucarístico que aconteceu e foi filmado. É um vídeo curto. Só para a gente ter uma ideia de que essas coisas acontecem até hoje. Como eu disse, a igreja não faz show disso, mas por acaso essa missa estava sendo filmada. Ela estava acontecendo em 1999, numa basílica, deve ser Basílica Menor de Lourdes, tá? No vídeo falava Basílica Inferior de Lourdes, tá? Eu vou pôr aqui só para a gente ver. O vídeo que eu vi depois, o cara queria desmerecer isso, ele dizia assim, podia estar calor, a alça esquentou e subiu só as bordas, enfim. Como eu disse, quem não tem fé, só que não está bem claro. Os padres ali parece que nem perceberam, né, que estava acontecendo aquilo. E talvez só perceberam depois, quando viram a gravação, né. Mas enfim. Não é isso que deve fazer com que a gente tenha devoção ao Santíssimo Sacramento, a Jesus no Santíssimo Sacramento. Como eu disse, são permissões de Deus para os São Tomés da vida, inclusive eu também. Todo mundo é um pouco. Todo mundo tem, às vezes, dúvida
dos milagres, né? Só que o milagre maior acontece toda vez na missa. Toda missa em que o padre ergue o cálice, depois ergue o vinho, ali acontece o milagre. Mesmo que a gente não veja dessa forma, mesmo que não vire sangue na nossa frente. Tá? E depois ele é depositado lá no Santíssimo, ele fica lá. Quando a gente passar pela frente da igreja, sempre lembrar que Jesus está lá, traçar o sinal da cruz. Muita gente faz isso com bofete, é até bonito de ver. Eu vejo muita gente passar na frente da igreja e fazer o sinal da cruz. A gente não deve ter vergonha disso, né? E, enfim, nossa igreja é muito bonita. Tem uma história tão gigante, não foi criada ontem, né? É há muito tempo, muita coisa acontece, muita coisa vai sendo esclarecida com o tempo e se tornando tradição. Por isso que a gente não pode desprezar as tradições. Todas as tradições da igreja têm um motivo, tem um porquê, né? Tá? Só lembrando que é a oração de São Tomás, tá? Eu te adoro, ó Cristo, Deus no santo altar. Em teu sacramento, viva palpitar. Dou-te partilha, vida e coração, pois de amor me inflamo na contemplação. Tato e vista falham, bem como o sabor. Só por meu ouvido tenha fé e vigor. Creio no que disseste, ó Jesus meu Deus, Verbo da verdade, vindo a nós do céu, vindo a nós do céu. Tua divindade não se viu na cruz, nem a humanidade vê-se aqui, Jesus. Ambas eu confesso como um bom ladrão, em lugar espero na eterna mansão. Não me deste a ditar, como a São Tomé, de tocar as chagas, mas eu tenho fé. Faze que ele cresça como meu amor, e a minha esperança tenha um novo ardor. Dos teus sofrimentos é memorial este pão da vida, pão celestial. Dele eu sempre queira mais me alimentar, sentir-lhe a doçura divinal sem par, divinal sem par. Bom pastor, piedoso Cristo meu Senhor, lava no teu sangue a mim tão pecador, pois que uma só gota pode resgatar do pecado o mundo e o purificar. Ora te contemplo sob espesso véu, mas desejo ver-te, bom Jesus, no céu.
face a face um dia he de te gozar, nesta doce pátria e sem fim te amar. É isso aí.